Olá, meus amigos do Facebook, do WhatsApp. Mais uma vez estamos aqui perante esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso. Esse Deus que é único, que nós sabemos que só diante dele nós se colocamos, porque só ele é Deus, não existe outro além dele. E é por isso que com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez, nesse dia, nessa hora, para louvar e glorificar o nome dele. E juntos, mais uma vez, nós sermos ministrados pelo seu Espírito Santo. E te confesso que essa palavra falou tremendamente ao meu coração ontem. E por isso que eu estou ministrando ela hoje. A palavra que Deus falou ao meu coração está em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 9. E assim diz a palavra do Senhor. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deus é fiel, meus irmãos. E ontem eu tive o privilégio de, mais uma vez, pela graça, pela misericórdia, o amor desse Deus, Ele tem se manifestado a nós de todas as formas, em todos os momentos. Basta em nós estarmos sensíveis a esse amor. Basta nós estarmos cheios desse amor. De, através de sua palavra, através da comunhão e da intimidade com o Senhor, nós estarmos cheios de Jesus dentro de nós. E em pequenas coisas, em pequenos sinais, o Senhor se manifesta a nós. Ele revela a nós o que Ele é e o que Ele tem feito em nossas vidas, o quanto Ele tem sido fiel. E ontem eu tive o privilégio de ir eu e a minha esposa, de nós irmos na formatura do nosso filho. Meu filho tem 18 anos, nesse ano ele completa 19 anos. Ele está no período de alistamento, esses dias atrás, e ele vem há tempos comparecendo ao exército, tudo aquilo que foi colocado diante dele, as etapas para serem cumpridas. E ele foi escolhido. E ele foi separado, como o capitão ontem disse, eram 10.000 alistados, 10.000. E ele foi escolhido para ser um recruta. No momento ele é um recruta, mas vai se tornar um soldado do exército, onde vai servir a nossa pátria. 20 anos atrás era eu quem me apresentava ao exército brasileiro e servia. Ontem eu tive o privilégio de 20 anos depois olhar para aquela multidão, de soldados que ali estavam em forma, em fila, em pelotões, em grupos, apresentando ao exército brasileiro e aos seus pais. E eu e minha esposa chegamos e havia centenas deles, eram muitos. E nós olhamos e ela falou assim, eu vou procurar o filho, vou achar ele. E não se demorou nem um minuto e ela pôde ver ele. Em meio àquela multidão nós conseguimos ver ele. E quando eu olhei para o meu filho, o Senhor falou ao meu coração. Porque quando eu olhava para ele, ele brilhava tanto. Vinha uma luz dele de que ofuscava os meus olhos. Eu não conseguia firmar os meus olhos nele, de tamanho a luz que brilhava nele. E também a emoção que havia dentro do meu coração. Porque ali, quando eu olhei para ele, o Senhor já me disse, vocês vão encontrar, porque a minha luz, através da vida dele, reflete. Porque mesmo ele estando distante, ele mesmo estando longe, a minha mão, os meus olhos e os meus cuidados estão sobre a vida dele. Porque aqueles que são meus, aquele que eu escolhi para mim, eu os separo. Pode haver uma multidão de centenas de milhares, mas em meio a essa multidão, eu separo. E aqueles que me conhecem, aqueles que estão em mim, quando olham, conseguem separar, conseguem distinguir da multidão. Porque é assim que eu faço com os meus. E ele falou para mim, porque eu estava muito emocionado, e quando eu olhava para ele eu chorava muito, e o Senhor falou para mim, filha, calma o teu coração, porque dele cuido eu.
Porque ele é meu escolhido, ele é meu filho. Porque antes dele vir à existência na terra para que você o visse, ainda que fosse dentro da barriga da mãe dele, ele já tinha nascido dentro do meu coração. Ele é fruto do meu sonho, do meu desejo, do meu plano perfeito aqui na terra. E eu falei para o Senhor durante o dia, impactado com tudo que aconteceu. Eu falei, Senhor, obrigado pelo privilégio de milhões, bilhões de pessoas na face da terra. Homens, pais. O Senhor me escolheu, Deus, para cuidar dessa joia tão maravilhosa. Porque quem conhece meu filho sabe o quanto ele é maravilhoso. Ele é um menino especial. Ele é um menino devido aos problemas que ele passou, que ele teve na sua infância. Isso não afetou o seu coração porque ele tem o Senhor na sua vida. E ele é diferente. Eu estou falando como o pai, mas quem é amigo dele conhece sabe. Ele é uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Ele é um menino que quando você olha para ele, ele brilha e você vê nele o amor de Cristo, porque dentro do coração dele não há maldade. Ele é puro de coração. Eu dizendo como pai, ele é um filho maravilhoso. Ele só me dá orgulho. Ele nunca me causou qualquer. Ele é um menino que só me alegra. Toda vez que eu falo dele é difícil conter a emoção, porque dele só vem alegria. Um menino que tem um coração realmente voltado. E eu como pai tenho procurado ensinar ele isso na vida dele. E eu sou feliz ao Senhor porque ele tem entendido e ele tem ensinado. E é por isso que ele é diferente. Porque no auge da sua juventude, ele tem colocado o Senhor como prioridade em sua vida e ele tem se dedicado, ele tem se lançado aos braços do Senhor. E isso eu confesso para você, meu irmão, que ontem eu fui muito grato. E eu me emocionei muito. Eu chorei muito na presença dele. Por ter o privilégio de ser pai. Porque o Senhor podia ter escolhido tantos outros, mas o Senhor me escolheu. Mas o Senhor disse a mim que ainda que eu o ame, o Senhor o ama mais ainda. Porque foi o Senhor que escolheu. Porque foi o Senhor que criou ele dentro do seu coração para trazer existência aqui na terra. E o Senhor me escolheu para que aqui na terra eu ficasse. E ontem eu senti muito orgulho. Eu fiquei muito feliz. Muito mesmo. Por isso eu digo você, pai, mãe, os seus filhos. Dê valor a eles, ame eles, instrua eles. Abrace, declare. Eu como pai, igual ontem cheguei perto dele, quando terminou a formatura, eu o abracei, eu sou uma pessoa que eu sou muito emotiva. E quando eu cheguei perto dele, eu estava me segurando, mas não teve jeito. Quando eu abracei ele, as lágrimas escorreram pelos olhos e ele disse, pai, já vai começar a chorar, porque ele sabe que eu sou chorão. Mas sabe por quê, meu irmão? Porque não tem como, diante da glória do Senhor, não se constranger. Tamanho amor. É isso que eu estou dizendo para você em pequenas coisas, que o Senhor manifesta o seu amor, a sua graça, a sua glória. Ela ofusca os nossos olhos e naturalmente nós caímos ajoelhados diante dele. Porque está dentro de nós a gratidão por tudo que Deus tem feito. Por ele ser tão fiel. E ontem no meu trabalho, durante o dia, eu fiquei totalmente impactado com o que Deus tinha feito naquela manhã na minha vida. De muitos pensamentos, de muitas coisas que nós passamos e a palavra de Deus se cumprindo cada vez mais em nossas vidas. E o Senhor provando cada vez mais, comprovando, dando a certeza de que Ele é na nossa vida, Ele que eu recebi um testemunho. Aquele testemunho eu confesso para você que eu já tinha ouvido. Eu tinha escutado, mas eu não tinha dado atenção a ele. Mas naquele momento, ele falou tão tremendamente ao meu coração, que eu vou dar a oportunidade de vocês ouvirem. Para vocês verem como Deus é fiel na vida daqueles que cumprem esse versículo.
naqueles que decretam e têm dentro do seu coração que o Senhor é o único Deus, e que o Senhor é fiel. E por causa da sua fidelidade, daqueles que guardam os seus mandamentos, que obedecem os seus mandamentos, Ele garante aqui, Ele faz uma promessa, uma aliança com nós. O seu amor alcançará gerações a gerações. Será manifesto de gerações em gerações em nossas vidas. Ouvem o testemunho. Em nome de Jesus. Ouçam. Todos os cultos essa mulher dizia: Deus é fiel. Pai do Senhor, irmão, Deus é fiel. Pai do Senhor, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí eu peguei e falei assim: tem coisa errada para essa irmã dizer tanto assim que Deus é fiel. Aí um dia eu estava numa panificadora comprando uns pães ali, cidade pequena, quando de repente chega eu conversando com um homem da padaria, ateu, não acreditava em Deus por nada, eu tentando convencer esse homem, porque ele doou o gesso da igreja toda, e eu queria que ele fosse pelo menos lá para a gente fazer um culto de ação de graça, pelo que ele tinha feito pela igreja. E de repente ele chega e eu escuto uma voz atrás de mim: Pai do Senhor, pastor Saulo. Eu falei: meu Deus, parece que eu conheço essa voz. Quando eu olhei para trás, era a irmã Maria. Ô, irmã Maria, pode falar mais baixo, todo mundo sabe que você é sou pastor da igreja. Ela foi: ei, pastor, Deus é fiel, hein? Eu falei: é verdade, Deus é fiel, irmão. Ela chegou perto do padeiro, olhou bem, apontou o dedo no nariz dele e falou assim: rapaz, esse câncer que você tem, nem sua mulher, nem seus filhos sabem, porque você está com medo de contar e abalar a estrutura da tua família. Mas Deus manda dizer para você que Ele é fiel, e se você for para a igreja, Ele vai te curar. Aí até eu bambiei as pernas, falei: não é que essa mulher é de Deus mesmo? E essa mulher continuava dizendo: Deus é fiel. Um dia eu não aguentei, a igreja foi crescendo, um dia eu não aguentei. Eu falei: enquanto a mocidade louva a Deus, a irmã Maria entra na sala minha, tinha uma porta do lado do altar, e eu, pastor com jeitinho brasileiro, eu cheguei e falei assim: irmã, não leva mal não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã. Ela falou: pastor, eu estou aqui para responder o que o senhor quiser, mas antes, Deus é fiel na sua vida, viu? Não é possível. Eu falei: irmã, mas justamente porque Deus é fiel, que eu queria falar com a irmã. Aconteceu alguma coisa de sobrenatural para a irmã dizer tanto assim que Deus é fiel? Eu estou curioso com isso. Ela falou: pastor, aconteceu, mas antes que eu conte para o senhor, é isso aí. Ela falou: pastor, quando eu casei, eu tinha um sonho muito grande de ter filhos. E assim que eu casei, eu descobri que eu não podia ter filhos. E durante 7 anos, sobe no monte, campanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e nada. E eu sempre dizia: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E depois de 7 anos, no mês eu senti algo diferente no meu corpo. Eu fui fazer o exame, eu constatei que eu estava grávida. Eu falei: ô irmã, me perdoa, pode dizer que Deus é fiel. Ela falou: não quis ouvir, vai ter que ouvir até o fim agora. Ela falou assim: minha filha nasceu, cresceu. Quando ela pegou uma idade de 9 para 10 anos, ela foi acometida de uma doença por nome de leucemia. Caiu todo o cabelo da minha filha. E os recursos que tinha em Pedregulho se limitaram. Levamos para Ribeirão Preto, que é um hospital das clínicas, perto de Pedregulho. E quando pensa que não, ela foi se definhando, foi piorando o quadro dela. E eu sempre dizendo: Deus é fiel. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, por favor. Aí quando de repente um dia os médicos me chamaram e não teve solução. Falou: olha mãe, a gente estamos com um termo aqui para a senhora assinar. A sua filha só está viva porque ela está ligada sobre aparelhos de oxigênio. Tudo que a medicina podia fazer já foi feito. Todos os medicamentos que damos para ela, o corpo rejeita, não aceita mais. Então entendemos que se desligarmos o aparelho, a tua filha vem a óbito. Então entendemos, se a senhora permitir, nós vamos deixar sua filha descansar essa noite. Ela olhou para mim e falou: pastor, naquele momento eu peguei a caneta e olhei bem no olho daquele médico, e começou a sair lágrimas dos meus olhos, e eu disse: doutor, a minha vida pode parecer com a de Jó. Deus pode dar e Deus também pode levar, mas todavia Deus vai continuar sendo fiel na minha vida por toda a eternidade. A promessa dele já foi cumprida na minha vida. Ela falou que saiu dali e chorou a noite inteira na sua casa. No outro dia, bem de madrugada, foi lá buscar o corpo por volta de 5, 6 horas da manhã. Quando ela chegou na recepção do hospital, ela falou: vim buscar minha filha para fazer o funeral dela. Ela falou assim: qual é o nome dela? Deu o nome. Quando puxou no sistema, falou: olha mãe, calma que eu não tenho uma notícia boa para te dar. Ela falou: não, já sei, morreu, eu vim buscar. Ela falou: não, não é isso não. Essa noite, por volta das 0 horas, os médicos cuidavam do caso dela, desligaram todos os aparelhos do corpo dela.
E depois de meia hora o médico cuidava do caso dela, estava de plantão, voltou para constatar o óbito dela. O corpo dela já não se encontrava naquele lugar. Não sabemos se pegaram. Sair andando era quase impossível ela ter saído andando de lá. Mas estamos procurando, o hospital é muito grande, também estamos procurando. E ela contando que desesperada, entra para dentro daquele hospital e começa a entrar num quarto, no outro, os médicos e enfermeiros falaram assim: não pode sair andando assim, gritando, dentro do hospital, não pode fazer isso. Ela falou: pastor, eu ignorei tudo naquele momento e comecei a entrar num quarto, no outro, pedindo pela minha filha, subi no andar de cima, entrava num quarto do outro. Quando eu cheguei no terceiro andar, eu caí de joelho, prostrado no chão e disse: Deus fiel da minha vida, eu tenho direito, pelo menos sequer, de velar minha filha ainda. Pô, pastor, quando eu olhei para o meu lado direito, tinha uma porta que não estava aberta e nem fechada. A porta estava meio aberta e eu vi uma perninha de uma criança que correu. Na hora eu falei: a perna da minha filha, tem uma mancha na batata da perna direita, só pode ser a perna da minha filha. Mas quando ela entrou dentro daquele quarto e viu a filha dela sem cabelo, coradinha, brincando com duas crianças naquele quarto, ela caiu de joelho novamente no chão, prostrada, e falou: minha filha, o que aconteceu com você? A filha chega perto dela e começa a enxugar as lágrimas dela e disse: calma, mãe, eu vou contar para a senhora. Essa noite eu estava num quarto lá em cima, uns homens de branco entrou, desligou todos os aparelhos e me desejaram uma boa viagem. Disseram que eu ia sair dessa vida e nunca mais iria voltar. Despediram-se de mim, viraram as costas e apagaram a luz. Quando eu senti, meu coração foi parando de bater. Naquele momento eu falei: cadê o Deus fiel que a minha mãe falava tanto lá em casa? Quando de repente, mãe, entra um homem de branco novamente dentro daquele quarto. Ele não acendeu a luz, mas eu não conseguia ver o rosto dele porque brilhava mais do que a luz ao sol ao meio-dia. Ele chegou pertinho de mim, me pegou pela mão, colocou sentado, me deu um copo de água, e conforme eu fui beber naquela água, eu fui sentindo meus órgãos voltando a funcionar. Ele me colocou de pé novamente e falou: minha filha, pode sair correndo para dentro do seu hospital, pode correr, você está curada a partir de agora. Mas quando você vê a tua mãe, você fala para ela que eu sou fiel na vida dela, até o arrebatamento da igreja na face dessa terra. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: Deus é fiel na sua vida, irmão. Deus fiel. Deus fiel da minha vida. Deus fiel da tua vida, meu irmão, minha irmã. Creia no Senhor. Continue buscando o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se entregue nos braços do Senhor e dedique somente a Ele. Reconheça que só Ele é o único Deus. E que você reconheça que só há um caminho para chegar diante desse Deus, que é Jesus Cristo. Se curve diante de Jesus e você alcançará o favor, a glória e o amor de Deus na sua vida e na sua casa. Você terá a mão dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua cabeça, sobre os teus caminhos, porque Ele é fiel para te honrar, para cuidar de você e da sua casa. Que nesse dia tu possa pensar, que tu possa analisar o quanto Ele tem sido fiel na sua casa e na sua família, para com os teus filhos. Por isso, em nome de Jesus, durante esse dia, você possa refletir o que Jesus tem representado na sua vida, na sua casa e na sua família. Que você possa fazer Ele se tornar prioridade. Porque através desse versículo a palavra de Deus se cumprirá no meio de vós. Se tu fazer Ele do único Deus e decretar que Ele é somente o teu Deus, e você obedecer os teus mandamentos e os seus ensinamentos, a palavra do Senhor diz que Ele será Deus e amará de geração em geração. Será teu Deus. Será Deus dos teus filhos. Será Deus dos teus netos. Será Deus dos teus bisnetos. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai amar geração e geração. Gerações e gerações. Passará de pai para filho, de filho para netos e assim diante. Então seja fiel ao Senhor. Honre esse Deus. E Ele será fiel a você. Que você possa refletir, que você possa pensar durante esse dia. Durante essa mensagem que você ouviu, que você possa refletir e analisar. Que prioridade que o Senhor tem sido na sua vida? Às vezes a tua família pode estar passando por um problema difícil, uma dificuldade.
Mas por quê? Porque será que o Senhor tem sido somente Deus na tua vida? Será que quando as coisas têm apertado, as dificuldades têm chegado, será que é somente a Ele que você tem falado? E será que você tem compartilhado com Ele das suas dificuldades, dos seus problemas? Assim como o Senhor, Ele falou o meu coração a respeito do meu filho, o amor que Ele tem pelo meu filho é muito mais do que o meu como pai. Assim é conosco. Ele tem ciúme de nós. Ele nos quer somente para Ele. Ele não abre de mão de mim e de você. Esse é o desejo. E nós reconhecemos somente Ele. E Ele cuidará de nós. E Ele será fiel em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde durante esse dia. E que o Senhor seja fiel na sua vida. Mas para Ele ser fiel na sua vida, você tem que ser fiel a Ele. Você tem que fazer a tua parte. Crer somente nele. E cumprir as suas leis e os seus mandamentos. Você também obedecer. Para que Ele seja fiel. Aqui eu oro e eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade, junto com os meus irmãos, louvar e glorificar o nome do Senhor e aprender mais da palavra dele. É com muita gratidão que eu estou nesse dia diante de vocês para dizer: o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.